Passando aqui mais uma vez para testemunhar as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus, e nesse testemunho eu quero que você observe quão grande são as obras do Senhor, principalmente quando a bênção ela é urgente. Aí sim, você olha e tem certeza que o Senhor o atendeu. Vamos então ao testemunho, e eu começo ele da seguinte maneira. Apareceu uma viagem para mim ir, e a primeira coisa que eu fiz foi colocar na presença do Senhor. Comecei a orar a Deus, dizendo: Senhor, eu coloco esta viagem nas tuas mãos, o Senhor que sabe se eu vou ou não vou, porque também não dependia de mim, dependia da turma. E eu orei a Deus, coloquei tudo na presença de Deus sobre a minha ida. E graças a Deus, o Senhor permitiu a minha ida, e eu fui em um passeio como convidado. Na ida, o ônibus já estava dando problema. Entre um problema aqui, um problema ali. Entre um problema aqui, um problema ali, a gente chegou no destino. Mas aquilo já me preocupava. E diante das conversas, o que a gente ouvia é que aquele ônibus dificilmente daria para voltar. Então ali eu já comecei a colocar na presença de Deus como que seria a nossa volta. Mas tinha um que insistia que o ônibus viria até onde desce, para depois ver o que faria. E eu não concordava com aquilo, porque a gente pode parar num lugar, numa estrada, num ponto perigoso, à noite, e aquela turma dentro de um ônibus. Então, durante o período que a gente estava ali, eu sabendo que a gente estava quase que sem carro para voltar, eu comecei a clamar a Deus e pedir para o Senhor: Senhor, em nome de todos que estão aqui, eu vos peço, pela vida de todos aqui que pode correr risco, por favor, não permita que a gente volte nesse ônibus. Porque eles estão dando assim, vai até onde der e depois se resolve com socorro. Mas, depende do lugar que a gente parar, é muito perigoso. E eu sempre clamando a Deus ali. E aquele dia passou, todo mundo se divertindo, nada de arrumar o ônibus. Veio o outro dia, e no outro dia de manhã cedinho, eu me retirei para um lugar, num campo, e ali só eu e o Senhor. Eu pedi: Senhor, não permita que a gente volte nesse ônibus. Não tem como, a gente pode ficar num local muito perigoso, correndo risco.
E o Senhor foi fazendo a obra e foi fazendo a obra. Enquanto isso, a insistência continua insistindo em não arrumar. Não fazer nada antes. Ia tocar até onde desce. Mas Deus é o Deus do impossível. E é nesse Deus do impossível que Ele faz acontecer. Os dias passou, o ônibus não foi arrumado e a gente embarcou nesse ônibus e pegou a estrada. Mas o Senhor é o nosso pastor. Ele não permitiu que o ônibus saísse da cidade. Assim que começou, o ônibus já deu problema. E já deu problema próximo de um ponto de apoio. Ali a turma toda foi para ali. E eu só vendo, Deus está na obra. Obrigado, Senhor. Imagina a gente tivesse parado num local de difícil acesso, escuro. Tanta gente. Mas Deus é o Deus perfeito. A partir da hora que nós paramos lá, aí começou a providenciar um próximo ônibus. Mas como o Senhor já tinha planejado tudo, conseguiram um ônibus muito rápido. A gente não esperou quase nada, porque o Senhor já havia preparado esse outro ônibus. O Senhor já havia colocado, já havia reservado esse outro ônibus para nós. E imediatamente esse outro ônibus apareceu e nos trouxe com toda a segurança, com toda a tranquilidade. E eu só tenho que agradecer a Deus por ter me ouvido naquele campo. Eu dizer, Senhor, não permita que a gente volte nesse ônibus. Por favor, meu Deus. Porque ali eram vidas que estavam ali. Por mais que estava vindo de uma festa, eram vidas. Então, eu tenho certeza absoluta que foi um milagre urgente. Porque o Senhor não permitiu que a gente saísse da cidade. Poderia ter quebrado num lugar aonde de difícil acesso. Ele não permitiu. Ele permitiu contatos que imediatamente já foi providenciado um ônibus novo e ali nós retornamos aos nossos lares. Essa é a grandeza de Deus. Clame a Deus e Ele responder-te-á. E te mostrará até coisas que você não pediu. Grandeza de Deus é isso. Grandeza de Deus é você clamar a Deus, entregar ao Senhor a situação e Ele na hora certa, Ele age. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Todos retornaram bem naquele outro ônibus que o Espírito Santo já havia preparado, porque ele chegou tão rápido que só Deus. Por isso eu falo para você que está me ouvindo agora, crê no Senhor e as coisas serão acrescentadas. Eu tinha certeza, Senhor, que aquele ônibus nosso não tinha como voltar para casa. Mas tinha uma pessoa que insistia, nós vamos tocando até onde der. Mas não é assim. Graças e louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus ouviu a minha oração, ouviu a minha preocupação
e não permitiu que aquele ônibus deixasse a cidade. Ele já deu problema já na saída. E aí, imediatamente, aquele ônibus que o Espírito Santo de Deus já havia reservado, ele apareceu e nos pegou. Obrigado, Senhor. Essa é mais uma grandeza de Deus. Compartilha, comente. Já passou por uma experiência assim? E um grande abraço. E obrigado por ter nos ouvido. As grandezas de Deus você tem que contar para todos. A palavra do Senhor diz: retira-se e vá para um lugar onde está só você e Ele. Ali você fala ao Deus que te ouça. E eu creio que quando eu fui para aquele campo orar a Deus e pedir a troca do ônibus, Ele me ouviu. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.